A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor. Que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Estou em falha com vocês, estou tomando um refrigério aqui em São Paulo, tá fresquinho aqui, tá gostoso. Aliás, fresquinho, eu ainda sinto calor. Me perdoe por não ter mantido a sequência aí da leitura, mas vamos lá. Lembrando que estamos no segundo livro de Crônicas, Davi teve em seu coração de construir um templo ao Senhor. Como Davi era um homem de guerra, então Deus pediu para que ele não o fizesse, já que tinha sangue nas mãos. Muito sangue nas mãos, né? Esse foi o termo. Mas fez uma aliança ali com Davi, que não lhe faltaria um descendente no trono, desde que seguisse seus caminhos, e que seu filho Salomão faria esse templo. Então, Salomão deixou tudo preparado. Davi deixou tudo preparado ali, com toda a matéria-prima que iria usar, ouro, pedras preciosas, madeiras e tudo mais. Deus capacita os seus, né? Quando Deus tem um propósito para um ministério, para qualquer tipo de coisa, Deus capacita para que seja feito. Então, Deus promoveu aqui cada um que trabalhasse em certo tipo de material para que o fizesse, inclusive o arquiteto, para que desenhasse ali como era para ser feito o templo. Hoje, no capítulo 2, Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 homens que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre ele. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como usaste com Davi meu pai, e lhe mandastes cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também usa comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumes do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores que cortarem madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para si o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hurão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro.
Este sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e te daremos, e te traremos também em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme a conta com os que contara Davi seu pai. E acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Aqui Salomão procurou no rei de Tiro, né, uma ajuda ali para fazer o trabalho, né, para edificar a casa do Senhor, porque ali havia pessoas hábeis, né, experts nos assuntos de edificação. A partir do capítulo 3 fala como foi feito a construção, né? Como foi o material, a quantidade de material, as divisões, como foram feitas, né? Quem fez o quê, que tipo de material usou. Então, para a gente no momento aqui não tem relevância em relação a isso. Então, no capítulo 3, ele fala da construção do templo, né, que começa a construção. A partir do versículo 10, ele fala sobre os querubins. No capítulo 4, fala o altar e o mar de bronze. E no capítulo 5, que já finalizando a construção, né? Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro, todos os vasos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora, e esteve ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto entre os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas, e os levitas, cantores de todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes, e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre.
a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha só que maravilha, a glória do Senhor. Eles fizeram um templo. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a palavra de Deus também diz que onde 2 ou mais falarem meu nome, lá estarei. Naquela época, era muito visível a presença do Senhor, né? Para vocês perceberem quanto estamos afastados, né? Quanto a nossa intimidade está frágil com Deus. Hoje, Deus faz milagres? Faz, mas naqueles tempos a gente via, né? O povo de Deus via ali Deus na tenda da congregação ali, a nuvem encheu a casa, né, que foi a tenda da congregação foi colocada dentro do templo. Então Deus encheu a sua casa ali com sua glória e todos podiam ver, tanto que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa da glória do Senhor. Eles tinham que abaixar ali, tinham que humilhar-se perante o Senhor. A nossa intimidade hoje com Deus está muito frágil. A gente vê milagres, vê, mas não tanto quanto antigamente. Hoje são poucas as pessoas que realmente têm revelações, que realmente têm uma proximidade de Deus, que realmente são guiadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem servir ao Senhor, mas falar da boca para fora é muito fácil, tanto que Jesus Cristo mesmo disse isso quando os seus discípulos estavam ali a almoçar, né, a fazer a sua refeição, e os filisteus disseram, né, por que eles não lavavam as mãos. E Jesus disse que o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai pela boca, porque o que sai provém do coração. E a gente vê muito isso hoje, muitas pessoas dizendo servir ao Senhor, mas no fundo ali, no seu íntimo, não estão ali, estão simplesmente por achar que dizer que serve ao Senhor vai conquistar o seu cantinho lá no céu. E não é isso. O reino de Deus não é uma conquista para nós, pois nós não temos direito ao reino de Deus, nós não merecemos o reino de Deus. Mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que cedeu o seu reino para nós, para que nós pudéssemos morar lá. Então, lógico, tudo tem suas regras. Então, quando a gente anda realmente nos caminhos do Senhor, quando a gente procura ter mais intimidade com o Senhor, quando a gente quer se aproximar mais do Senhor, a gente terá o nosso cantinho lá no céu, mas não por merecimento, não por obra, né, para que não se vanglorie, mas simplesmente pela graça do nosso Senhor, pelo amor do nosso Senhor para conosco. E o amor dele é grande, é para todos nós. Então, Jesus te ama, né? Deus está te chamando para o caminho dele. Ele quer que você se chegue a Ele, quer que você se aproxime dele, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer te dar conforto, te dar paz, te dar tranquilidade. Mas Deus é educado, Ele só entra na sua vida se você permitir. Então, convide Jesus Cristo para estar com você nesse momento, pede para que Ele te guie, que Ele te proteja, que Ele te ensine o que deve ser feito. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por tua mensagem. Eu peço a Ti, Senhor, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Eu não sei o que está afligindo, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor é onisciente, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, que caia por terra esse demônio imundo da depressão, caia por terra esse demônio querendo tirar a vida dessa pessoa, Pai. Caia por terra esse demônio causando síndrome do pânico, fazendo com que ela não queira mais sair na rua, Pai, que queira ficar enfurnada dentro de casa, Senhor, sem esperança, Pai. Abra os olhos dessa pessoa para que ela enxergue verdadeiramente a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração
e que Deus abençoe.